paz, igreja? Estou repetindo, hein? Está vendo? Tão espertos. Amém. Então, que a graça e a paz de Deus vos sejam multiplicados. Toda honra seja dada a Deus Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que por sua misericórdia infinita, nós temos o privilégio de fazermos parte da família de Deus. Amém? E nós vivemos agora essa esperança da vida eterna, porque Jesus Cristo vive. Amém? Amém. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre sua fé, a prova de fogo. Ih, travou aqui o computador. Vai. Tem algum expert aqui para me dar um help? Acho que agora vai. Hoje está travando tudo, vocês estão reparando? Precisamos repreender. Foi o barulho lá no instrumento. Que isso, agora voltou. Beleza. Então a palavra de Deus está aqui. Nós vamos estar falando então sobre sua vida à prova de fogo. Vocês já ouviram falar sobre esse tema? Já tinham ouvido falar? Abram as suas Bíblias. Abram as suas Bíblias. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 a 9. E depois nós vamos para o 13. Amém? Quem não achou, diga misericórdia. Todo mundo achou, amém. Então vamos ler. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Quase lá no finzinho da Bíblia. Verso 6. Depois até o 9. Depois nós vamos ler o 13. E eu coloquei aqui, eu vou falar para vocês na linguagem viva. Eu não sei se eles vão transmitir, se conseguiram a linguagem viva. Então tem um pouquinho de diferença. Na linguagem viva diz assim: portanto, alegrem-se verdadeiramente. Há uma felicidade maravilhosa no futuro, embora sejam entristecidos durante algum tempo aqui na terra, por todo tipo de provações. Essas provações apenas põem à prova a fé que vocês têm, para verificar se ela é forte e pura ou não. Ela está sendo experimentada como fogo prova o ouro e o purifica. E a fé que vocês têm é muito mais preciosa para Deus do que o simples ouro. Portanto, se essa fé permanecer firme, isso redundará em muito louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Isso significa que quando Ele voltar, não é? Estamos falando da segunda vinda. Verso 8. Vocês o amam, embora nunca o tenham visto. Ainda que não o vejam, creem nele. E até mesmo agora vocês estão felizes com aquela alegria indizível que vem do próprio céu. E a recompensa final que vocês terão por crerem nele será a salvação das suas almas. Agora verso 13. Portanto, agora estejam prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a sua esperança na graça de Deus que será dada a vocês quando Jesus Cristo voltar. Amém? Amém? Feche seus olhos, vamos estar orando ao Senhor. Pai querido, eis aqui a porção da Tua palavra. Nós pedimos nesse momento que o Senhor fale aos nossos corações.
Que possamos sair daqui transformados, renovados, cheios de fé, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Gente, o contexto histórico dessa carta de Pedro é marcado por perseguição e sofrimento enfrentados aí pelas comunidades cristãs. Aí vocês devem perguntar, mas pastora, que sofrimentos são esses? Vocês devem se recordar que no século I, depois que Jesus ressuscitou, né, ficaram os discípulos, eles esperaram a vinda do Espírito Santo, o Espírito Santo veio, e aí eles tomaram coragem e saíram pregando o Evangelho, e cada dia eram 3.000 que se convertiam, 5.000 que se convertiam, e assim por diante. E os romanos e os fariseus ficaram muito incomodados com isso. Então, no século I, os cristãos estavam sendo perseguidos por causa da sua fé em Jesus. Eles eram considerados, amados, uma ameaça à religião oficial romana, porque eles se recusavam a adorar o imperador que era tido como Deus. E também se recusavam a adorar lá no templo pagão. E com isso, os negócios, né, rentáveis desses idólatras diminuíram. Onde o cristianismo crescia, né, aquela religião pagã diminuía e eles tinham prejuízo. E também os cristãos não apoiavam os ideais de conquista e dominação dos romanos. Eles rejeitavam a imoralidade da cultura pagã, eles buscavam a vida santa, a santificação. Eles buscavam também fazer o serviço comunitário, tanto que não havia nenhum necessitado entre eles. Eles repartiam tudo que tinham. E por isso muitos foram presos, torturados e mortos. Famílias inteiras foram colocadas na arena para serem devoradas por leões. E eles iam louvando, glorificando a Deus. Eles não tinham medo, porque tinham a fé. Eles estavam ali porque eles sabiam em quem eles criam. E a fé os fortalecia, né? Isso é muito importante. Então, as provações que eles enfrentavam eram respostas de um mundo incrédulo, de um mundo em trevas. E resplandeciam, né? Porque eles estavam incomodados com aqueles cristãos, com aquelas pessoas, porque eles resplandeciam no meio das trevas. E era incômodo. Então, diante dessa situação, Pedro escreve essa carta para encorajá-los. Olha, permaneçam firmes. Mas permaneçam firmes mesmo em sua fé. Se lembrem da esperança, da sua esperança, que estava lá na salvação em Jesus. E persevere nas provações, nas lutas, nas tribulações, nas tentações. Então, amados, porque ele disse assim, olha, persevere e se alegrem, porque isso é passageiro. Isso é passageiro. E tem a finalidade, sabe do quê? De verificar se a fé de vocês é firme, é verdadeira, é forte. Olha só, é genuína. E para exemplificar, Pedro utiliza a analogia do ouro, como nós vimos aqui. O ouro sendo refinado pelo fogo. O ouro, quando é extraído, né, uma pepita ali, ele vem bruta, sem brilho, cheio de impurezas, ele precisa ser lapidado, né, e ele passa pelo processo lá do fogo, para tirar todas as impurezas, né, e aí se torna uma peça pura, bonita, brilhante, exuberante, valorosa.
e revela a sua verdadeira qualidade. Dessa forma, os cristãos, quando passam pelo fogo da provação e saem confiantes no Senhor, mostram a sua verdadeira autenticidade, a sua firmeza na fé. Essa comparação que ele está fazendo aqui. Então essas palavras de Pedro ainda hoje nos inspiram e nos encorajam, amados, a não desanimar. Diante das provas, diante das perseguições, diante das lutas. Eu sei que está difícil, irmãozinho. Está difícil, irmãzinha, não está? A luta é grande. A fé às vezes quer esmorecer, né? Mas a palavra de Deus diz assim: alegre-se. Alegre-se porque a sua fé está sendo aprimorada. E vai redundar em muito louvor, glória e honra. Posso ouvir um amém aí? Mais forte, gente. Vai redundar em louvor e glória e muita honra. Posso ouvir então glória a Deus aí? Amém, amém. Lembrei do Renato. Saudoso Renato. Então, o nosso consolo, amados, é que não somos os únicos. Não somos. Pense em algumas pessoas que foram chamadas, olha só, para colocarem a sua fé na prova. Pensem. Será que vocês se lembram na Bíblia de algumas pessoas que foram colocadas à prova de fogo? Uma coisa que nos chama a atenção é que elas obedeceram a Deus. Se vocês prestarem atenção, elas obedeceram a Deus. Ao invés de obedecerem às circunstâncias, à opinião pública dos outros, não, obedeceram a Deus. Elas agiram sem considerar explicações racionais e evidências físicas. Simplesmente creram em Deus, porque sabiam que a autoridade para a fé é a revelação de Deus. A autoridade é a revelação de Deus. Você pode imaginar Deus dizendo assim: Noé, construa uma arca. E aí Noé respondendo: Senhor, o senhor está de brincadeira. Por que uma arca? Vocês podem imaginar uma coisa dessa? E Abraão, você vai ter um filho. Na minha idade? O senhor se esqueceu a idade da minha esposa? E José? Deus falando para José: olha, eu tenho grandes planos para você, José. E aí, Senhor, o senhor precisa primeiro tirar daqui da cadeia, né? Eu estou esquecido aqui, jogado nessa cadeia. Já pensou nisso? E aí, para Israel, ele fala: ó, tome posse da terra. E aí eles falam assim: somos gafanhotos e eles são gigantes, eles têm carros de guerra lá. Vocês já imaginaram isso? E Jó? Deus falando para Jó: olha, confia em mim, mesmo aí nas suas enfermidades, nas suas perdas, sabe? Confia em mim. Ah, Senhor, ninguém sabe a prova, a luta que eu estou passando, o sofrimento, como é isso? Vocês imaginam? Essas pessoas falaram isso para Deus? E Davi? Você será o próximo rei, Davi? Mas como, Senhor? Se eu tenho que ficar fugindo do rei? O rei Saul quer me matar. Lembre-se que a Bíblia relata o fracasso da fé, a sua consequência, tá? Assim como também as histórias daqueles que confiaram em Deus, tomaram posse da sua palavra e saíram vitoriosos. Já pensou isso? Um exemplo foi Abraão. Vamos falar um pouquinho de Abraão? Abraão, ele foi citado no Novo Testamento, acho que várias vezes, como pai da fé. Lá em Hebreus, ele está como pai da fé. E em vários momentos da sua vida, a sua fé foi provada. Em vários momentos, foi colocada à prova de fogo.
Enquanto os anos passavam, né, e a promessa não se cumpria, ele olhou para si mesmo, olhou lá para sua esposa e falou assim: acho que não vai dar nada. Acho que Deus mudou de ideia. E aí a sua esposa: mas que rapidinho, tenho uma ideia. Isso é perigoso, hein? Quando a mulher diz, tenho uma ideia, viram o que aconteceu com Eva e Adão, né? O resultado se chamou Ismael. Fruto da falta de fé. Agora, em vez de esperar na promessa, Abraão e Sara quiseram dar um jeitinho. Quiseram dar um empurrãozinho assim, ajudar Deus, sabe? Parece que Deus está com muito trabalho, né? Então vou ajudar Deus ali. E quantas vezes, meus amados, nós agimos assim na nossa vida? Nós não temos paciência para esperar. A geração de hoje é tudo para ontem. Não é? Quem trabalha aí nas firmas sabe como é que é, tudo para ontem. Como não fez? Né? E assim, e tem que se virar, nos 30, não é? Não tem paciência. E muitas vezes a gente quer dar um jeitinho também nas coisas, né? Para resolver a situação rapidinho. A gente não quer esperar, não. E aí a gente age na carne, esquece que sem fé é impossível agradar a Deus, como nós falamos hoje aqui. Porque quem dele se aproxima precisa crer, está escrito. Crer no quê? Que ele existe, que ele recompensa aqueles que o buscam. Vocês imaginam isso? Então, embora Abraão soubesse os planos da promessa de Deus, tá? Ele resolveu seguir os seus próprios planos. Curvou-se às exigências da sua carne e teve um filho com Agar. E assim desagradou a Deus. Aos olhos de Abraão, ele planejou, ele alcançou o seu objetivo, né, do filho prometido. Ele falou: agora eu tenho um filho, né? Mas havia um problema. Sabem qual era o problema? Aquele não era o filho da fé. Aquilo não aconteceu por fé, mas pela carne. A incredulidade do pai da fé causou um desgosto tão grande, não só para Deus, mas para toda a família dele. E teve sérias consequências, sérias, que se arrastam até os dias de hoje. Creio que todos conhecem a história de Ismael, Isaque. Deles surgiram duas nações, dois povos, tá? Os palestinos e os israelitas. E eles estão em guerra até hoje, segundo a promessa de Deus, por causa de uma desobediência. E o mesmo acontece com alguns cristãos. Conhecem as promessas, ouvem os sermões, né? Escutam os testemunhos, desejam ficar firmes na fé, vêm para a igreja, mas na hora da provação, né, das tentações, o que acontece? Em vez de agirem pela fé, em vez de tomarem posse da palavra e repreender o inimigo e ficar firme passando pela prova até conseguir a vitória, porque a prova passa rápido, assim prometeu o Senhor, né? Acabam dando ouvidos à carne e cedendo à sua vontade, esquecendo que poderão ser reprovados. E a nossa fé vai passar pelo fogo. E se não sobrar nada, perderá a vida eterna. As consequências desse erro, com certeza virão. Mas, se fizerem como Abraão, que aprendeu com esse erro, e ao passar pela prova novamente, porque são várias provas, como diz aqui, não uma, duas, não. Nós passamos por várias provas no decorrer da vida. Mas se fizermos assim, e passar pela prova novamente, como ele passou, e aí ele deu o maior exemplo de fé, obedecendo a Deus, não é? E aí certamente você será aprovado,
como ele foi. E isso ser-lhe-á imputado por justiça, assim como foi imputado para ele. Então, meus amados, todos nós poderemos ter a nossa prova, a nossa fé, aliás, a nossa fé, à prova de fogo. Todos nós podemos ter, certo? Não tem ninguém que não vai passar pela prova de fogo. Só que todos nós teremos que escolher confiar na carne ou confiar no Pai do céu. Se desejarmos uma fé à prova de fogo, precisamos aprender alguns princípios aí com Abraão. O que aprendemos com isso que nós falamos aqui? A fé à prova de fogo tem confiança em quem? Em mim? Em você? No Davi? No Carlos? A fé à prova de fogo tem confiança em quem? Não ouvi. Bem alto para o pessoal que está ouvindo online possa ouvir. Em quem? Jesus. Isso, Jesus. Tá? Então, a fé à prova de fogo tem confiança em Deus e em Jesus. Tá? Como Abraão aprendeu a confiar naquele que faz o impossível, né, se tornar possível, a mesma coisa nós devemos fazer. Porque tudo é possível ao que crê. Então, quando a sua fé for provada, lembre-se que você tem duas opções. Tem duas opções. Ou você cai na armadilha de dizer, isso não vai funcionar. Eu não consigo. Sabe, é muito difícil para mim. Acho que não vai dar certo não. Vou abandonar. Chegou, desisto, fui. Ou você pode dizer, meu Deus é fiel, é poderoso, é maravilhoso, é verdadeiro, nada é impossível para Ele, nada é impossível para Ele, então eu vou confiar nas suas promessas e vou repetir dia a dia as suas promessas, até que elas sejam verdadeiras aqui em mim e se tornem verdade no mundo material também. Porque elas são verdadeiras no mundo espiritual e nós precisamos trazê-las para o mundo material. E só vem quando nós repetimos elas. Assimilamos essas promessas. Aí sim. Tá? Então, em segundo, uma fé à prova de fogo deve se tornar o quê? Um estilo de vida. Você deve estar preparado a todo instante para passar pela prova de fogo. Porque incêndio sempre vem. Então você tem que estar preparado. A fé, a prova de fogo, não é garantia também, amados, que vocês, tá, não vão escapar do fogo. Vocês lembram na Bíblia quem foi que não escapou do fogo? Nossa, a hora que eu estava fazendo esse estudo já veio na cabeça logo assim de cara. Quais eram os amigos de Daniel? Misael. Não é o Misael que está lá em casa não, tá? Misael, Ananias e Azarias. Não é? Eles, por serem fiéis a Deus, não se curvarem diante da estátua do rei, eles foram jogados na fornalha. E quando foram jogados na fornalha, aqueles que o jogaram morreram. Mas eles estavam andando lá com uma outra pessoa vestida de branco, que era quem? Jesus. O próprio Jesus. Andando com eles e conversando, como se eles nem estivessem no fogo. Então vejam, gente, que a fé à prova de fogo não é a garantia que vamos escapar do fogo, mas é a capacidade da gente viver no fogo, com Jesus, vencendo, saindo de lá intacto, sem cheiro nenhum de fumaça. E a terceira coisa, a fé à prova de fogo é expressada através da confiança
na palavra de Deus. É o que eu disse aqui. Se nós repetirmos a palavra de Deus, se nós memorizarmos essa palavra de Deus e ficarmos repetindo, sabe o que vai acontecer? Nós vamos adquirir confiança nessa palavra. Quando vierem as provas, as lutas, nós vamos rapidamente lembrar da palavra e vamos repreender com a palavra. Não é? Quando a gente passa por uma luta, por uma prova, rapidinho já vem assim: olha, posso tudo naquele que me fortalece. Quem não conhece a passagem? Não é? Posso tudo naquele que me fortalece. Quando a gente está ali, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E a gente vai lembrando a palavra e a gente vai vencendo o inimigo, porque a palavra é a nossa arma. Inclusive a nossa arma contra a incredulidade. E Abraão analisou a situação e determinou que, apesar da sua idade, apesar do fato de ter falhado com Agar e Ismael, sabe o que ele fez? Ele decidiu confiar em Deus. Porque a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Então, portanto, meu amado, se você quer a sua vida à prova de fogo, aprenda a andar por fé. E entenda que não existe uma vida capaz de fugir de incêndios, nem provações. Você vai ter que enfrentar. Você vai passar por isso. Vai passar por tempestades, assim como os discípulos também passaram. E aí vão ter que ter fé. Então alegre-se. Alegrem-se, meu amado. Alegrem-se todos. Tá? Esteja pronto para agir. Esteja alerta. E coloque toda a sua esperança na graça de Deus. O louvor pode vir? Sabe por quê que você precisa colocar toda a sua esperança na graça de Deus? Sabem por quê? Porque a recompensa vale a pena. A recompensa é maravilhosa. A recompensa é a salvação da tua alma, é a vida eterna. Você já pensou nisso? Vale a pena. Para que ficar longe de Deus? Para que ficar passando por prova, por lutas? E só perdendo de 10-0 para o diabo? Entrega a sua vida para o Senhor. Confia nele. E você vai ver o que ele fará. Ele vai entrar na tua vida. E se você der liberdade, ele vai trabalhar a tua fé. E aí, se você se alimentar dessa palavra todos os dias, e deixar que o Espírito Santo haja e transforme a sua vida, e te encha do fruto do Espírito, e vá tirando todas as obras da carne, você vai ver o que acontecerá. Você passará por provas, por lutas? Passará. A sua fé vai passar pelo fogo? Vai ser provada. Mas você vai ter certeza da sua recompensa. Porque pela fé nós somos salvos. Pela fé nós nos tornamos filhos de Deus. Pela fé nós cumprimos a missão aqui, ó. Pela fé nós vencemos as tribulações. Pela fé nós vencemos também as tentações. É pela fé. Então, se você deseja essa fé, primeiramente você precisa se arrepender. E entregar sua vida para Jesus. Convidar Jesus para morar na sua vida. Aí sim você vai ter essa fé vitoriosa. Você vai ter a recompensa da salvação, da vida eterna. Seu nome será escrito lá no livro da vida. Por isso eu te convido.
Se você que está aqui, ou se você que está online, está assistindo, não tem certeza da sua salvação, não convidou o Senhor Jesus para entrar e encher você do Espírito Santo, colocando essa fé inabalável, hoje é o dia aceitável, o dia da salvação. Assim diz o Senhor Jesus. Não deixe para amanhã, não deixe. O reverendo Moody conta na sua história que uma das suas pregações ele pregou dessa forma. Só que ele falou assim: olha, você vai para casa e pense nisso. Deite lá no seu travesseiro e pense se você vai entregar sua vida para Jesus ou não. Pense na salvação. Sabe o que aconteceu? Ele não viu mais a igreja. Pegou fogo na cidade inteirinha. A igreja pegou fogo, todos morreram. E ele se arrependeu. Ele falou: nunca mais, todas as minhas pregações eu vou fazer um apelo. As pessoas têm que ter a oportunidade de receber a Jesus. Não ir para casa para pensar se vai receber Jesus, porque ela não sabe se vai atravessar a rua e vai ser atropelada. Ela não sabe se ela vai ter um ataque cardíaco e fulminante e vai morrer, não é, Davi? Então tem que pensar, é hoje. Então se você tem dúvida, meu filho, minha filha, vem aqui para frente, eu vou orar com você. Você vai receber o Senhor Jesus, vai confessar os seus pecados e você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida de hoje em diante. Então eu te convido, se você tem dúvida, se você quer se consertar com o Senhor, está afastado, você precisa do Senhor novamente na sua vida, vem aqui, dê um passo de fé. Assim como Abraão deu um passo de fé, reconheceu o erro e falou: jamais eu vou cometer esse erro. Venha também aqui para frente, enquanto a gente canta, pode vir aqui para frente.